É sobre esses dados da economia americana que a gente conversa agora com a Bruna Aleman, Head de Internacional aqui da Nomos. Bruna, minha querida, muito bom dia para você, sempre muito bom bater um papo contigo, bem-vinda aqui sempre. Bom dia, Débora. É uma delícia estar aqui com você conversando sempre sobre dados tão importantes. Bruna, vamos lá, né? Trazer um pouco dessa leitura, dessa inflação do consumidor. Bom, o CPI subiu 0,4, fica um pouco acima do que o esperado, porque o mercado esperava 0,3, mas dá para dizer que é marginalmente acima e por isso a gente tem uma reação positiva no mercado americano nessa abertura, uma alta muito forte, inclusive, do Dow Jones, que eu estava acompanhando agora, porque esse dado ele reforça, obviamente, uma preocupação com a inflação americana, né? De que ela está mais persistente do que o mercado gostaria. Mas não muda mesmo a preocupação do Federal Reserve em relação a isso? Provavelmente não. Então, assim, acho que você trouxe alguns dados importantes. Primeiro que se a gente falar marginalmente, 0,1% não está tão acima do esperado. Ao mesmo tempo que faz um tempo que nós não temos, por parte do Banco Central, uma revisão desses determinados percentuais por uma inflação, uma pressão inflacionária relativamente persistente que está acontecendo por lá. Porém, o Fed, o que ele vai olhar não são esses pormenores ou os números pequenos que estão acima ou abaixo da expectativa, e sim o todo. Agora nós já temos de 3, 4, 5, 6 meses ali, nós já temos um pouco tirado tudo que estava maquiando determinados dados, não só financeiros, mas também como dados de pontos de trabalho e também sobre a pressão inflacionária relacionada à antecipação da importação do pré-tarifaço do Trump. Então, cada vez mais daqui para frente, a partir de agosto, setembro, nós vamos conseguir enxergar dados um pouco mais claros sobre a economia real americana e não maquiada por determinadas situações que ainda refletem sobre os efeitos do tarifácio em si. Então, o que o Fed vai olhar agora é começar a enxergar esse conjunto de dados mistos, para onde vai. Estamos percebendo que a gente está entrando aí num processo de uma inflação relativamente persistente, uma readequação da estrutura da indústria nos Estados Unidos e também uma readequação das alianças comerciais. Isso ainda deve pressionar relativamente, não só pela falta de determinados produtos, a falta de mão de obra, na verdade, não é por não ter postos de trabalho, mas um enfraquecimento da economia. Tudo isso deve ser esperado porque é o processo para o início ou a continuidade do corte de juros dos Estados Unidos. Mas agora, o que provavelmente ele vai começar a enxergar um pouco mais e que está em equilíbrio estamos mais ou menos dentro das expectativas, o CPI, né? Então a gente olha ali, a inflação ela está mais ou menos dentro da expectativa que o Fed estava tentando buscar. Ele pode fazer uma revisão dos dados, tornando essa inflação relativamente mais alta por mais tempo. Agora, o que está pesando mais são tantos dados de emprego, eles estão comprovando mais essa, não mais a resiliência da economia americana, né? Que estava relativamente mais forte. Então agora está começando a trazer dados interessantes. E outra, também precisa ser estratégico esse corte de juros, então o mercado está animado por não ter destoado muito, porque precisa se pensar na parte fiscal americana. E 0,25 que seja cortado na próxima semana, que a gente vai enxergar lá no dia 17, pode ser interessante e o Fed precisa olhar estrategicamente também para as contas públicas dos Estados Unidos, reequilibrando. Ele tem alguns dados, ele provavelmente escolhe alguns dados, porque com esses dados mistos não tem como ele tomar uma decisão única ou baseada na soma deles. E sim, provavelmente vai ter esse corte de juros, porque também tem uma preocupação em relação à dívida americana. Então, assim, agora vai ser um ponto de contrabalanço. Agora, Bruna, falando um pouco sobre divergências, né? E qual que é a leitura que a gente deve fazer correta disso? Porque enquanto a gente teve um CPI até, né, marginalmente acima do esperado, a gente teve o PPI surpreendendo com uma queda inesperada. Até que ponto essa divergência, né, entre CPI e PPI pode acabar confundindo leituras, influenciando também de alguma forma a precificação de ativos? Eu te pergunto isso porque em outros dados também a gente acaba vendo divergências, né? Dados de mercado de trabalho acaba também trazendo certas divergências e isso agora se repetindo muito em relação ao PPI e ao CPI. O que a gente pode entender em cima disso?
A gente pode entender e começar a separar as determinadas situações para curto e médio ou longo prazo. Então, o índice de preços ao produtor, o PPI, ele registrou essa leva queda e foi muito relevante porque ele pode dar uma pista sobre a inflação futura, os custos de produção. Então, nós estamos separando para um efeito de médio e longo prazo. Agora, quando nós olhamos o CPI e olhamos os dados recentes, apesar de mistos e um pouco acima, nós estamos olhando o curto prazo muito delicado, Débora, em relação a isso. Nós sabemos que, apesar do mercado animado, ele está animado em relação não só aos dados americanos, mas para onde a economia americana está indo. Por quê? A gente precisa lembrar que o setor, né, como se fosse o IBGE brasileiro, o BLS nos Estados Unidos, deu início a determinadas investigações para revisar todos os dados, tanto a coleta quanto os dados que eles estão reportando, inclusive CPI, PPI e também as estatísticas de emprego, porque há preocupação quanto aos cortes na coleta desses dados, nas revisões metodológicas e possíveis vieses ou erros. Então, isso também está sendo reavaliado e levado em consideração. Agora, concordo com você que o sentimento é misto em relação a como o mercado enxerga, porque isso deveria ser o quê? Uma determinada preocupação. Mas, pelo contrário, os Estados Unidos ele está conseguindo, diante do caos geopolítico, os dados econômicos, um ou outro, querendo entrar ali dentro das rédeas, o próprio americano sentindo que, por mais que ele esteja sentindo em determinadas situações, o caos ali da inflação, ele olha uma melhora em determinadas outras, o consumo, em determinados outros setores, então isso está acabando equilibrar. E outra, quando a gente olha os Estados Unidos e essa questão da animação do mercado, nós temos que lembrar que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela não representa apenas os Estados Unidos em si, né? A gente está falando de uma bolsa mundial, ou seja, grande parte das empresas mundiais, logicamente que os Estados Unidos acaba influenciando bastante, mas acaba sendo relativamente um otimismo em relação à economia do mundo. O que eu acho mais misto pode ser, não seja tanto os dados econômicos, mas é o otimismo do investidor e também do mercado financeiro diante dos pontos geopolíticos que podem afetar o mercado financeiro mais no curto prazo. Então, eu diria que esse otimismo é muito de curtíssimo prazo, são operações de curto prazo, porque no médio prazo a gente ainda tem incertezas não só de dados econômicos, mas também pontos geopolíticos que podem mexer com isso. Então, agora não são só sobre questões de dados, são questões de alianças, e o curto prazo ele ainda não está representando o que vai ser daqui para frente. Inclusive um crescimento de uma bolsa de valores aí um pouco mais estável. Bom, a gente tem um consenso realmente de corte de juros para a próxima reunião, isso aí não tinha mais dúvida, né, Bruna? A maior dúvida, o maior questionamento dos mercados, dependência da leitura desses dados, era justamente da magnitude desses cortes, a velocidade desse afrouxamento monetário. Diante, então, desses dados divulgados, né, que são, acredito que os últimos mais importantes, né, nessa expectativa, nessa véspera do Fed, qual que fica a expectativa de vocês aí na Nomos para as decisões de juros americanos dos Estados Unidos, a decisão de juros dos Estados Unidos para esse ano? Corte de juros devagar e lento, vendo momento pós momento, dado pós dado. Eu acho que é essa forma que nós temos nos posicionado. Por quê? Nós precisamos enxergar qual vai ser o impacto inicial, principalmente em relação às políticas do Trump, um pouco do afrouxamento ali do Fed, um pouco dessa queda, um pouco desse corte, ver como os dados econômicos vão reagir diante disso, inclusive os mercados, e inclusive, principalmente, o caixa americano, o déficit fiscal americano está relativamente alto, quanto que vai reduzir a dívida pública dele, principalmente de curto prazo, como que vai conseguir manter, e aí sim o Fed conseguir analisar nos próximos 3 meses como o mercado reagiu, como a economia reagiu, para começar de forma não repentina, mas de uma forma devagar, os cortes de juros. E acho que a principal preocupação é não ter um efeito rebote. Esse corte, provavelmente, o próximo, pode ser que seja só no início do próximo ano, porque não temos uma economia nem uma geopolítica relativamente estável. As políticas do Trump ainda não trouxe 100% do resultado que efetivamente ele queria, o que a economia poderia mostrar para ter um corte de juros, mais de um corte de juros ainda neste ano. Mas já vai dar um ânimo na economia, já vai dar um ânimo também político, vai diminuir um pouco a questão fiscal dos Estados Unidos, e isso já pode começar
ser o início de um otimismo. Perfeito, Bruna. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Sempre um bom papo, minha querida. Uma ótima quinta-feira para você e até uma próxima. Obrigada, até uma próxima. Excelente quinta-feira. Tchau, tchau.